Lula é destaque no Jornal Nacional, nas redes sociais e na imprensa do mundo inteiro. PT apresenta candidaturas em todos os estados brasileiros. Governo usa máquina pública para camuflar multidão de famintos no país. E Brasil perde recursos internacionais de investimentos no meio ambiente. Para fechar, o que foi destaque nas redes sociais do PT. Eu sou Thais Ladeira e esse é o 13 Minutos, podcast semanal de notícias do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Hoje é sexta-feira, 26 de agosto de 2022 e este é o resumo do que foi notícia na Rede Povo de Comunicação do PT. Vem comigo! E finalmente chegou o dia de assistirmos Lula no Jornal Nacional da Rede Globo. Na noite desta quinta-feira, 25, o Brasil parou para ver a entrevista feita ao candidato Lula, mas nosso eterno presidente. Durante 40 minutos, Lula respondeu com firmeza e tranquilidade a todas as perguntas e rapidamente se tornou o assunto mais comentado no mundo. Vamos apresentar para você na edição de hoje os principais momentos de Lula. Mas antes, eu lembro que esta semana o Jornal PT Brasil, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 9 da manhã, recebeu vários candidatos do partido para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal. Entre eles, o candidato a deputado federal por São Paulo, Alexandre Padilha, e a candidata a deputada federal pela Bahia, Maria Marighella. Roberto Requião, candidato do PT ao governo do Paraná, também esteve no jornal e a gente acompanha um trecho da sua entrevista. O Paraná é uma réplica do liberalismo do Guedes e isso é muito ruim para o povo do estado. Não há rigorosamente investimento. Há todo um projeto semelhante ao do Guedes, que é o desmonte do Estado, a privatização de tudo. Há uma guerra do Estado contra os professores, que não recebem uma correção salarial há 8 anos. Os policiais estão com excesso de carga horária e com salário congelado, que é o menor salário do sul do Brasil. Também foram destaque no Jornal PT Brasil as entrevistas com 2 candidaturas ao Senado Federal. A da Tereza Leitão, por Pernambuco, e o Thiago Botelho, pelo Mato Grosso do Sul. E a gente acompanha agora. O presidente Lula, seguido pela presidenta Dilma, portanto, os nossos governos realmente tiveram um cuidado muito grande com a educação. Foi um círculo virtuoso e com um detalhe muito importante. Nós cuidamos da educação por inteiro, da creche ao ensino superior. Então, foi um conjunto, de investimentos que fez com que o orçamento do MEC triplicasse ao longo desse período. Lamentavelmente, com Bolsonaro está acontecendo exatamente o contrário. Essa eleição, a política chegou na mesa do brasileiro. A conta de água está caro, a conta de luz está caro. O gás de cozinha aqui, Amanda, no Mato Grosso do Sul, está R$150. O litro do óleo está R$11. O sul mato-grossense está cansado de mentira. O sul mato-grossense está cansado de tanto ódio na política. Ao invés de portarmos arma, nós temos que portar diploma, portarmos a casa própria, portar comida 3 vezes por dia na mesa do brasileiro. A única saída que o Brasil tem é o presidente Lula. Tá aí o Thiago Botelho e a entrevista completa você assiste na TV PT. Vocês perceberam, né? Nós saímos do Paraná para Pernambuco e terminamos em Mato Grosso do Sul. É o PT apresentando candidaturas em todo o Brasil para formar o time do Lula nos governos dos estados e também no Poder Legislativo. Quer conhecer esse time que vai reconstruir o Brasil? Acesse a nossa casa, a Casa 13. Anota aí, casa13.pt.org.br. O desespero do atual governo em manipular números e camuflar a miséria no país é grande. Agora usaram a máquina pública, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, para contestar o aumento crescente da fome no país. Esse assunto foi um dos destaques do portal do PT e o editor Fernando Brasil falou sobre ele. A pesquisa sugere que se tivesse ocorrido um aumento da fome no país, também teria crescido
o número de internações em decorrência da desnutrição, o que é uma coisa completamente desprovida de lógica, inclusive científica, né? Primeiro porque essas pessoas que passam fome nem acesso ao hospital têm, em muitos dos casos, a maioria dos casos, uma vez que o SUS foi completamente desmantelado pelo teto de gastos e perdeu bilhões de investimentos, né? Segundo, que é desonesto você sugerir que alguém que não esteja doente na porta de um hospital um quadro relacionado à desnutrição, que essa pessoa não esteja lá na frente do hospital, ela também não apresenta um quadro de insegurança alimentar, seja esse quadro de insegurança aguda ou moderada, né? Em terceiro lugar, é só a gente sair na rua para ver a fome estampada na cara das pessoas, a humilhação, o sofrimento, o desespero diário de quem não tem o que comer, não sabe quando vai comer, não sabe quando vai poder alimentar os seus filhos, né? Então, o fato é que a apresentação desse estudo pegou muito mal. E quem também comentou sobre esse estudo foi Tereza Campelo, ela que é ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Você pode assistir a entrevista dela na íntegra na TVPT e ler a matéria em nosso portal. Assim você vai conhecer não apenas o que o PT já fez para acabar com a fome, mas também o que vai fazer no futuro próximo. Brasil perdeu quase 19 bilhões de reais do fundo de pensão do governo da Noruega entre 2019 e 2021. O maior fundo soberano do mundo reduziu seus investimentos no país no período que coincide com o governo de Jair Bolsonaro. A gente ouve agora na Rádio Agência PT. Atualmente, 151 empresas brasileiras contam com recursos ou investimentos dos noruegueses, incluindo bancos, empresas aéreas, varejo, transporte e saneamento. A queda também coincide com uma suspensão de empresas brasileiras da lista de beneficiários dos valores destinados pelos escandinavos. Uma das empresas afetadas foi a Vale, depois de uma avaliação do risco que a empresa representa para, entre aspas, danos ambientais graves. Além disso, foi recomendado que ela fosse excluída por uma sequência de rupturas de barragens no Brasil. Bem, o boletim completo você ouve no site da Rádio PT em radio.pt.org.br. Vamos esperançar, minha gente, saber por onde andou e o que fez Lula pelo Brasil? A gente volta lá no sábado para te contar que São Paulo enfrentou o frio para ver Lula e o Vale do Anhangabaú ficou assim de gente. Já na segunda, dia 22, o Lula esteve no lançamento do livro de Ricardo Stuckert, o seu fotógrafo desde sempre. O livro registra a atuação de Lula na política internacional por meio de suas viagens para países de todos os continentes, tão importante para a construção de uma imagem positiva que o Brasil já teve lá fora. E por falar em imagem no exterior, Lula deu entrevista para jornalistas internacionais e também se encontrou com empresários do setor da construção civil na terça-feira. Mas o ponto alto da semana foi mesmo a entrevista de ontem, dada ao Jornal Nacional da TV Globo. O programa entrevistou outros candidatos à presidência da República e nesta quinta foi a vez de Luiz Inácio Lula da Silva. Durante 40 minutos, Lula deu um show, deu aula, na verdade. E, é claro, encheu de esperança quem acredita que o Brasil tem jeito e tem jeito de Lula. O jeito de Lula é citar o grande educador Paulo Freire e explicar a aliança com Alckmin nas próximas eleições para derrotar a ultradireita. Feliz era o Brasil e a democracia brasileira quando a polarização nesse país era entre PT e PSDB. Porque a gente não se tratava como inimigo, a gente se tratava como adversário. Eu aprendi a conversar. Se tem uma coisa que eu aprendi a fazer foi negociar, foi conversar com os contrários. Tem uma frase do Paulo Freire que é fantástica. De vez em quando, a gente precisa estar junto com os divergentes para vencer os antagônicos. E agora, nós precisamos vencer o antagonismo do fascismo, da ultradireita. Lula não fugiu de nenhuma pergunta. Agradeceu que a entrevista tenha começado pelo tema da corrupção e lembrou que em seu governo foram criados mecanismos para que os crimes fossem investigados.
Lula lembrou ainda que não havia orçamento secreto, muito menos sigilo de 100 anos para qualquer fato suspeito. E no final da entrevista, ele destacou a necessidade de fazer com que o povo brasileiro volte a viver com dignidade e citou sua preocupação com a situação das mulheres brasileiras. Vamos conferir. Olha, eu queria dizer ao povo brasileiro que nós já provamos que é possível cuidar do povo brasileiro. Eu não gosto de utilizar a palavra governar, eu gosto de utilizar a palavra cuidar. Ou seja, tentar colocar o pobre no orçamento do país, tentar fazer com que as pessoas possam chegar à universidade, e vocês sabem que eu tenho orgulho de ter passado para a história como o presidente que mais fez universidade, que mais fez escola técnica. Nós pegamos o Brasil com 3,5 milhões de estudantes universitários, deixamos com 8 milhões. Ou seja, esse país é um país do futuro que nós precisamos construir. Não existe nenhuma experiência de país que ficou rico sem investir na educação. Então nós vamos votar para poder investir na geração de emprego. Aliás, uma coisa importante, nós temos quase que 70% das famílias brasileiras endividadas e a grande maioria delas é mulher. 22% endividada porque não pode pagar a conta d'água, a conta de luz, a conta do gás. Nós vamos negociar essa dívida. Pode ficar certo que nós vamos negociar o setor privado e com o sistema financeiro, porque nós precisamos fazer com que o povo brasileiro volte a viver com dignidade. É isso. E se Lula bomba nas ruas, não é diferente nas redes. Duda Merini, gestora de redes sociais do PT, está chegando para nos contar os destaques da semana. Oi, Thaís. Um passarinho azul me contou que nessa quinta-feira só deu Lula antes, durante e depois da sabatina do Jornal Nacional. A hashtag Lula no JN ficou mais de 25 horas no Trending Topics Brasil e o nosso presidente foi o assunto mais comentado no mundo, com cerca de 1 milhão de menções no Twitter. Mas pra gente isso não é nenhuma surpresa, vai? Porque como tuitou o Emicida, o Lula é o maior líder político da história do Brasil. Muitos famosos, militantes e apoiadores também aproveitaram a ocasião para declarar ou reforçar o seu voto nele. Teve Felipe Neto, Casal Galhaço, Caetano Veloso. O Gil do Vigor comentou: é Lula, é 13. Já a Anitta tuitou: 13, T13, T13, 13. Será que vem single por aí? A entrevista foi tão deliciosa que até a Janja não se aguentou e mandou essa: desconfio que meu marido não vai querer jantar hoje. Já está satisfeito. Que janta, hein, meus amigos? E você, já se animou a provar as redes sociais do PT? Deixe um comentário pra gente no Twitter, Instagram, Facebook ou TikTok. E quem sabe semana que vem você também não vira notícia por aqui. Bom final de semana, companheirada! Final de semana chegou. Bora pra rua? Com a nossa bandeira do Brasil e a do PT, a toalha do Lula, o adesivo, a camisa, a caneca, vale tudo. Que tal organizar uma reunião na sua casa ou no Comitê Popular mais perto de você? Monte a sua banquinha, distribua esperança e muita informação. E a gente está aqui para te dar aquela força. Acesse casa13.pt.org.br e baixe nossos materiais de campanha. Um ótimo final de semana e até a sexta que vem com mais um 13 Minutos.